Não tinha começado a gravar, eu comecei a falar sozinho. Mas enfim, boa tarde a todos vocês. Aqui estamos nós mais um dia. Hoje eu primeiro quero começar pedindo desculpas, tá? Porque a aula vai ser bem longa. E a gente vai ter basicamente 3 aulas em uma só, de uma vez, assim, ó, pauleira. A gente tem que falar dos 3 maiores impérios que a Idade Média já viu, a Alta Idade Média no caso. Então a gente vai falar do Reino Franco, do Reino Bizantino e do Império Islâmico. Eu vou dividir em 3 aulas, provavelmente elas vão ficar ali em torno de 30 a 40 minutos. Não me odeiem, gente. Aqui a gente tem um cronograma muito estreito para seguir e a gente tem que ter em mente que a gente está vendo 3 anos de ensino médio em 6 meses. Então, de algum momento ou outro, a gente ia ter que fazer isso. Eu prometo que eu vou bater só nos pontos importantes. E, bom, é isso. Não me odeiem, não tô fazendo isso porque eu quero, porque por mim eu dava aulas longuíssimas, assim, ó, duas por semaninha ali e tal, mas infelizmente a gente tem um cronograma muito estreito. Não me odeiem. Outra coisa é que talvez a gente não, vocês tenham que me suportar mais um tempinho. Teoricamente essa é a minha última aula, mas como estão surgindo alguns problemas dentre os professores, a gente ainda não sabe quem que vai ficar com história geral, porque a outra mocinha ela teve alguns problemas técnicos. Mas enfim, a gente ainda não sabe. É possível que eu fique com isso e aí vocês vão ter que me aguentar mais um tempinho. Peço perdão, inclusive. Não sei se vocês gostam de mim ou não, mas vamos fingir que sim, porque aí pelo menos eu não me desanimo. Mas enfim, vamos falar aqui do Império Franco. Eu fiz esse resuminho aqui, mas é um resuminho bem porco, tá? Não leve muito a sério, tipo, nossa, não, eu vou que nem nas outras aulas, o resumo era melhorzinho. Nesse aqui, como é muita coisa que eu preciso falar, ele tá um resuminho bem porco, bem vagabundinho, assim. Então, não leve muito a sério. Mas a gente vai seguir essa ordem. Eu recomendo que vocês sigam essa ordem, porque é a ordem que eu vou gravar. Que é o Reino Franco, Bizantino e Islâmico. Se vocês não quiserem seguir, tudo bem. Mas pode ser que no Bizantino eu fale de alguma coisa que eu já citei no Franco. E aí, se você ver o Bizantino primeiro, fique fora de ordem. Então fica uma coisa meio avulsa, assim. Mas daí, vocês me desculpem, mas eu recomendo que vocês assistam nessa ordem. Se não quiser também, não tem ninguém obrigando ninguém a fazer nada. Deixa eu só arrumar aqui. Se minha professora visse eu fazendo um negócio desse aqui, ela ia lá hoje e me desmatriculava do curso. Porque isso aqui é extremamente anacrônico, né? Como é que eu quero falar de Império Franco e eu vou lá e boto uma imagem da França de 2014? Isso aqui é um absurdo imensurável. Historiador, isso aqui, ó, o meu historiador eu acabei de matar ele a pedradas. Isso aqui é só para efeito de ilustração, tá bom? Não leve isso aqui muito a sério. Vocês vão ver depois que no Império Islâmico, por exemplo, a imagem é a Kaaba. Então, tipo, não tem muito. Isso aqui é mais pra ficar fofo, pra ficar bonitinho, tá bom? Não levem isso muito a sério. Primeiro grande ponto, calma aí. Vou comer minha maçãzinha. Não quero ficar mordendo, mastigando durante o vídeo, né? Mas enfim. Primeiro ponto que eu me perguntei por muito tempo e talvez vocês se perguntem também. A gente tá falando de Idade Média. Por que a gente vai estudar o Reino Franco? Qual é o intuito? Qual é o propósito disso? Bom, basicamente, porque o Império Carolíngio ele foi o primeiro a se estabilizar. E por ser o primeiro a se estabilizar, ele vai ser o primeiro a produzir documentação escrita. Então, se a gente pegar o período da Idade Média em si, principalmente a Alta Idade Média, a gente quase não tem nenhuma documentação sobre os outros impérios, sobre os outros reinos, porque eles tinham uma história tanto quanto violenta e conturbada nesse momento. Portanto, a gente vai ver muito o Império Carolíngio agora, porque é o que tem de escrito, é o que tem de documentado. Como eu já reforcei várias vezes, o historiador só pode trabalhar em cima da documentação que existe. Não adianta eu acho que o reino espanhol, o reino de Leão e de Castela, era bem constituído. Não posso falar isso, eu não tenho documento para provar. Até tem, mas não é o foco da aula também. Aí aqui eu tenho alguns exemplos. Eu devia ter colocado outro, eu vou colocar inclusive depois, que é o do Reino Gálico, mas vocês vão entender. A Península Ibérica, ela nesse momento, ela está em conflito entre os cristãos, que é o cristão aqui nesse momento, aqui a gente está falando do século 5, 6, depois de Cristo. Os cristãos nesse momento, eles são basicamente o que restou do Império Romano. Então, os visigodos e os cristãos, eles estão entrando em conflito de interesses. Então, tipo, quando eles se constituem, porque a religião dos visigodos é um pouco conflituosa e eles acabam se convertendo. Os visigodos veem que aquilo é beneficioso para eles. Eles falam, não, se a gente se converter ao cristianismo, a gente vai ter apoio da base e a gente vai conseguir constituir um império grande. Então eles fazem isso e constituem o que a gente chama de um dos primeiros estados-nação
desse momento. Estado-nação é muito complicado, é bem anacrônico, não usem isso em momento algum, tá? Eles constituem o primeiro reino, só que, enfim, reino. E, porém, como eles ainda estão no momento fragilizado, de certa forma, os árabes muçulmanos tomam esse território e botam meio que um pause na história do Reino de Leão e de Castela. Então, eles têm essa história travada. Então, eles deixam de constituir algumas coisas porque eles têm essa invasão árabe muito forte e perdem um pouco do controle do Estado e do governo, do reino. Então, a gente não fala muito de Península Ibérica, de Espanha, por culpa disso. A gente não vai poder falar da Península Itálica, enquanto ela não é conquistada pelo Império Carolíngio, justamente porque os ostrogodos, que são os godos do oeste, os godos do leste, no caso, falei errado, perdão, eles têm uma religião cristã de base ariana. O que é uma religião cristã de base ariana? Não acreditam no nascimento, na existência de Jesus Cristo. E imagina uma religião católica apostólica romana. Se você chega e fala, eu acho que a gente é legal aqui, a religião é legal, mas Cristo não existiu não. Então, eles tinham um conflito natural. Então, a igreja, o que restou do Império Romano, eles não queriam se constituir com os ostrogodos. Eles chegam a formar um estado romano gótico, mas por ser fragilizado não se fundamenta, não se constitui. Por que que o Império Carolíngio, que o Império Franco, ele vai ter essa força? Os franco-gálicos, que são o povo da Gália, né? Eles são os primeiros a se estabilizar com a vertente católica apostólica romana. Então, que eles vão chamar de católica cristiana. Então, eles têm mais facilidade em aderir às políticas greco-romanas católicas. Então, eles se constituem, eles se fortalecem primeiro. Portanto, a gente vai estudar eles primeiro porque eles têm essa base bem fundamentada. Não houve um conflito interno imediato entre os dois. Eu não sei se isso ficou confuso, porque eu estou falando bem rápido, porque a aula vai ser longa. Se ficou confuso, eu vou tentar deixar o textinho para vocês lerem e vocês tiram as dúvidas lá ou manda para mim no Classroom, que a gente resolve as coisas por lá. Deixa eu passar aqui. Aqui tem um mapinha deixa eu tirar o vídeo. Aqui tem um mapinha do que foi o Império Franco. E aqui, infelizmente, a gente vai ter que falar de uma história de reis. Infelizmente por quê? Porque vocês sabem que eu não gosto de ficar batendo em data e eu acho isso muito chato. Mas aqui a gente vai ter que dar uma de Globo Repórter. Então, o que fazem, como vivem, o que vestem, o que comem, quando que eles vão no banheiro, a gente vai ter que fazer isso, infelizmente. Menos na Merovíngea, porque não tem tanta importância, e mais na Carolíngia, porque aí sim tem uma constituição bem importante. Mas é basicamente dividido nessas duas. A dinastia Merovíngia, que vai do século V ao VII, né? Aqui é 8 porque, como eu já disse, existem alguns conflitos na data. E a dinastia Carolíngia, que vai basicamente do 7 ao 10, ou do 8 ao 10, depende da base documental que você está usando. Mas, enfim, é isso aqui. Infelizmente, a gente vai ter que fazer esse fator Globo Repórter aqui. Esse campeão aqui, ó, ele é o primeiro rei cristão, que é o Clovis. Ele tem uma carga de responsabilidade imensa nas costas dele. A gente vai ver também que, basicamente, os 3 reis importantes, que é Clovis, Carlos... Calma, deixa eu confirmar o nome dele aqui. O Clovis, Carlomano e Carlos Magno, eles vão ter basicamente a mesma cara. Por que que eles vão ter a mesma feição? Porque como na época o registro era feito através de iluminuras, que a gente vai ver já já, iluminuras, não era preciso, então não tem a feição do rosto deles não é bem definida. Isso foi feito no modernismo, ou seja, foi feito posteriormente. Então eles idealizaram uma imagem que eles supunham ser real. Então tem esse conflito, por isso que eles se parecem tanto, ok? Os reis importantes aqui vão ser um monte de rei. Nossa, é uma galera chata, nossa senhora. Mas Cláudio, Meroveu, Quilderico e Clovis I. Desses aqui, Clovis é o mais importante, tanto porque ele é o primeiro rei cristão, é o primeiro rei assumidamente cristão, tanto porque ele vai meio que bagunçar o império. Por que ele vai bagunçar? A noção de Estado para os carolíngios, para os germânicos, para os francos, né, no caso, não para os carolíngios, ela é privada. Então, tudo que o rei possui é do rei, tudo que eu tiver é meu, não é nosso. Ao contrário do que acreditava a República Romana.
Então, tudo que o rei tem é dele. Então, a terra é dele, o tesouro é dele. A luta que ele travou é por glória própria, não por glória do reino. E se for por glória do reino, é porque o reino faz parte de posse dele. Quando um rei morre e ele tem mais de um filho, a herança é dividida igualmente entre os dois. Aí existe o conflito. Ah, por que que não pode ser dividido pro... por que que não pode não? Não seria dividido apenas pro filho mais velho, o reino? Não necessariamente. Isso vai ser um costume inglês e não franco. Então, era dividido igualmente dentre todos os filhos. Se tivesse 26 filhos, ia ter que fragmentar o império em 26 porções iguais e dividir o poder para todos eles. Então a gente tem uma fragmentação do poder. Aí ele tem o Clovis, para não facilitar pra gente, ele tem 4 moleques. O Teodorico, o Clodomiro, o Gilberto e o Clotário. E cada um deles vai ficar com uma porção de território. E isso vai fragilizar o poder absurdamente. Por que absurdamente? Porque basicamente eles vão perder o poder de rei, eles vão ficar com o poder de prefeitos, eles vão comandar pequenas porções de território. E uma porção muito pequena de território não tem tanto poder quando, na época, né, quanto tinha uma grande porção de território, porque vai reduzir a riqueza, vai reduzir a produção de terra. Uma economia principalmente fundamentada na plantação, quanto menos terra, menos poder econômico, certo? Tô falando muito rápido, deixa eu tomar uma aguinha. Mas aqui é basicamente tudo que eu já falei sobre o Estado público romano e sobre a questão da diferença das duas noções. Isso vai ser reforçado mais pra frente, eu vou falar bastante disso mais pra frente, bastante acho forte. Vou retomar. Deixa eu tirar a câmerinha aqui pra vocês conseguirem pausar e, sei lá, anotar o que tá escrito. É isso, vamos pro próximo slide aqui. Aqui o que vocês podem ver que ele é realmente parecido com o Clovis I, que esse aqui já é o Carlos Martel. Ele vai ser o primeiro que vai meio que pegar a dinastia merovingia, onde ela está dividida em prefeituras, basicamente, e ele vai meio que reunificar. Ele vai dar o primeiro passo para reunificar. Quem de fato reunifica é Pepino Breve, que, sim, Pepino Breve é o nome de uma pessoa. E não é o primeiro, hein? Se eu não me engano, ele é o terceiro. Existem outros pepinos. Ele vai tomar o poder de todas as prefeituras para ele, e daí diante ele vai definir a dinastia carolíngia para homenagear o pai, que é o Carlos Martel. Então, o carolíngio vem de Carlos Martel, no caso. Mas é isso. E através de Pepino Breve nasce a dinastia carolíngia. E aqui sim a gente entra no que de fato é importante e é onde eu vou dar uma segurada na velocidade do que eu tô falando, porque basicamente a gente precisa focar bastante nessas coisas. Calma aí, de novo, tomar água. Aqui, ó, por que a gente começa com esse título? Dos justos aos fiéis. Durante a dinastia merovingia, o poder era justificado através da justiça. Mesmo que fosse uma justiça privada, o poder ele tem que ser sempre reforçado. Por que eu sou submisso ao rei? Me explica. Porque o rei é justo. Na dinastia carolíngia, isso vai mudar. Por quê? Porque o rei é fiel, o rei é submisso a Deus. A história do cristianismo, eu ia fazer uma aula de 6 horas. Porque a gente tem que... A dinastia carolíngia e o Império Cristão, eles caminham lado a lado, de mão dada. Porque basicamente o que a gente conhece da história medieval cristã veio através do Império Carolíngio. Certo? Então, os reis carolíngios, eles vão deixar de lado o senso de justiça e vão reafirmar o seu poder perante Deus. Eles agora são todos reis cristãos. O primeiro que vai, eu vou falar disso mais pra frente, mas o primeiro que vai se submeter diretamente ao poder cristão é Carlos Magno, que ele vai lá, ele se ajoelha perante um papa e ele constitui seu poder através do batismo, certo? Os 3 grandes pilares do rei, nesse momento, do rei carolíngio, eram a eleição divina, que é isso que eu tô te falando, que eu tô te falando, parece que eu tô conversando com um amigo meu. É isso que eu tô dizendo de necessitar da reafirmação divina para constituir o poder. A cidade de Magno, que no caso aqui é Carlos Magno, que chama Aix-la-Chapelle, eu vou botar mais pra frente. Por que a cidade dele vai ser importante? A capital do Império Franco não era Paris, ao contrário do que a gente imagina, era Aix-la-Chapelle. Ele constitui um palácio onde a nobreza fica em pé de igualdade com o clero, ou seja, com o episcopado, com a igreja institucionalizada. E isso é importante por quê? Porque ele se submete a algumas regras da igreja para poder reafirmar o seu poder enquanto cristão, certo? Porque todos somos submissos a Deus. Deus me colocou nesse lugar, portanto eu sou submisso a Deus. Ele me deu o direito divino de governar
sou perpetuamente submisso a ele. O rei é rei porque Deus quis. E por último, o mito do Império Romano. O mito do Império Romano é porque o Carlos Magno, principalmente, ele vai prometer para o reino que eles vão constituir o que um dia foi o Império Romano. Ele vai trazer de volta essa noção, esse senso de romanização, de grande império romano. Tanto que Carlos Magno vai ser o primeiro Führer. Se vocês podem pensar, mas eu já ouvi isso em algum lugar. Vocês já ouviram isso em algum lugar. Führer, que significa imperador em alemão. A gente tem que lembrar que o Império Franco, ele é basicamente um Império Germânico. E Carlos Magno vai trazer, tanto a gente está no nome, Sacro Império Romano Germânico. Então, ele vai constituir o primeiro grande império germânico. O segundo vai vir com Napoleão. E o terceiro, supostamente deveria vir, né, de acordo com os delírios coletivos dele, teria que vir com Hitler. Eu ainda não tenho certeza, mas é muito provável que quem dê a Segunda Guerra e Guerra Fria para vocês seja eu. A gente vai ver isso mais pra frente, ainda não é certeza, mas é bem provável. E a gente vai reforçar essas ideias lá. Mas esses são os 3 pilares importantes da constituição do poder do rei, certo? Dos justos aos fiéis. Isso tem que ser bem claro, isso tem que ficar bem fixo. Aqui a gente vai entrar na fase Globo Repórter. Deixa eu tirar o vidinho para vocês verem. Isso aqui é uma iluminura. Uma iluminura ela não tem profundidade, ela é uma pintura feita diretamente na página de um livro. Então, a maioria das imagens que vocês veem sobre a Idade Média vem de iluminuras. Se não for de iluminuras, a gente chama de anacrônico. Eu já disse 666 vezes o que é uma anacronia, um anacronismo. Eu deveria ter trago um exemplo. Na verdade eu trouxe, mas não o que eu queria. Mas tem uma ideia, um anacronismo através das imagens muito comum, que é o da exemplificação da mulher medieval. As pessoas costumam pegar a imagem de Maria e falar que aquela era a idealização da mulher medieval, e não era. A idealização de Maria, de Nossa Senhora das Graças, ela vai se dar muito mais na modernidade do que na Idade Média. Muito dos absurdos que a gente vê sobre a Idade Média, a igreja queimava cristãos, queimavam os hereges, de forma alguma, de forma alguma. Quando eu vi isso, eu fiquei chocado, porque eu também fui pego pelos vícios das falsas verdades, como a gente chama. Então, isso são coisas que a Idade Moderna criou para sujar a imagem da Idade Média e dessa forma deixar a imagem da modernidade um pouco mais bonita. Por que a Idade Média, por exemplo? Porque a modernidade definiu que a Idade Média tinha o único fardo de estar entre duas grandes eras. A Antiguidade Clássica, onde os gregos eram magníficos, os romanos eram incríveis, a Idade Média, que também no meio ali não tem muita importância, e a Modernidade, onde tudo vai ser maravilhosamente bom. Então, eles jogam a Idade Média no lixo, literalmente, certo? Eu gostaria de poder aprofundar nessa, na ideia da mulher dentro da Idade Média, dos traços sociais, mas infelizmente a gente não tem tempo para isso. Isso é muito legal, é muito interessante, mas o vestibular cobra essa chatice aqui, que é Carlos Magno, mas enfim. Mas eu acho isso interessante também, não vou negar não. Aqui, vamos lá, momento Globo Repórter de Carlos Magno. Ele foi, com certeza, o rei mais importante do Império Carolíngio. Por quê? Ele foi o primeiro a se submeter ao batismo, que é essa iluminura que a gente está vendo aqui. Um rei nunca tinha se ajoelhado perante um papa, que esse aqui é Leão III, que é o Papa de Roma, o bispo de Roma, né, que tem poder de papa. E isso constitui literalmente uma relação direta de troca mútua da igreja com o rei. Então isso é muito importante. Quando ele é batizado, ele se torna o primeiro rei do Sacro Império Romano Germânico. Por que agora? Porque o sacro? Porque eles têm esse vínculo imediato com a igreja. Então é necessariamente sacro, é necessariamente cristão, certo? Magno ele foi responsável também pelas capitulares. O que são capitulares? Ao contrário do que a gente imagina, do que nos é passado, não era um completo auê a Idade Média. Não era completamente, foda-se, eu vou fazer o que eu quiser fazer, sou submisso à igreja e já era. Não era assim. Existiam leis, existiam regras. O Magno, através dessas capitulares, ele vai
fazer essa troca mútua. Ao mesmo tempo que ele vai ser submisso à igreja, enquanto rei, enquanto temente a Deus, a igreja vai ser submissa a ele. Porque lembra que o território dele, o território do império é um território dele. Se a igreja é constituída num território do Reino Franco, a igreja faz parte das posses dele. Se todos os participantes do clero moram nas terras dele, todas essas pessoas pertencem a ele, são servos dele, certo? Então, é por isso que existe uma relação de troca mútua. Eu vou reforçar isso mais pra frente, porém, isso é uma coisa que tem que ficar clara desde já. Porque quando o marxismo histórico ele cria essa noção de que a igreja era superior ao resto dos poderes, né, que o rei era submisso à igreja, que o servo era submisso à hierarquia, ela cria uma falsa verdade, ela cria uma outra mentira viciosa, porque não era assim. A gente tem que lembrar que o marxismo, e tanto o marxismo quanto a historiografia em si, ela vai nascer no século XVII, no século XVIII, século XIX. E, portanto, ela vem com vícios modernistas. Então, elas vão olhar para a Idade Antiga e Medieval com muitos vícios. A Idade Antiga vai ser muito louvada e a Medieval vai ser muito castigada. Então, não era um completo auê. Existiam capitulares que eram leis, ok? Como essas leis eram fundamentadas? Semestralmente, Carlos Magno, assim como os outros imperadores e reis, eles faziam reuniões com todos os membros da hierarquia social e chegavam em regras. E aí vocês podem se perguntar, nossa, mas então o rei levava em consideração o que o povo achava? Não, mas fingia que levava. Mas levava em conta o que a aristocracia, a nobreza e o clero considerava. Só o servo que não tinha muita importância, porque a função dele era apenas alimentar o povo e não tomar decisões importantes, porque eles eram vistos como ignorantes. Isso realmente não está muito longe da verdade. Mas enfim, não que eles sejam ignorantes, mas que eles eram vistos como ignorantes, ok? Aqui, ó, um anacronismo que eu disse através da imagem. Isso aqui vai ser o batismo de Carlos Magno. Só que olha como é romantizado, olha como é bonito, como é bem-vindo, como Aqui, ó, a gente consegue fazer uma análise da imagem que primeiro tem essa idealização da mulher, que é Maria. Então aqui a gente vê que claramente é uma imagem modernista. Aqui tem um cavaleiro com alguns como posso dizer, a armadura está tradicional, a cor dos tecidos também é tradicional, então ele é correto, não é anacrônico. Mas aqui a gente consegue enxergar uma coisa muito interessante. As pessoas que estão atrás de Maria, inclusive tem uma criança que pode ser considerada Jesus Cristo, as pessoas que estão atrás estão no escuro. Até o cavaleiro está no escuro. O que isso significa? Eles estão fora da luz sagrada. Vocês estão vendo que ele está todo dentro de uma luzinha fofa, brilhante. Nossa, você fala, ai, que belo, que fofo, que incrível. Isso não é por acaso. Isso aqui está nitidamente querendo segregar as pessoas que não fazem parte, que não têm o conhecimento, como posso dizer, não bíblico, mas essa é a ideia, que não tem grandes profundidades cristãs. São pessoas laicas, são pessoas leigas. E as pessoas que têm acesso a esse tipo de coisa. Então a gente tem o rei recebendo a coroa através do Papa, enquanto recebe a luz sagrada. Então isso aqui é a constituição do poder, que é exatamente o que eles queriam fazer, uma troca mútua. O rei se submete ao Papa e a Deus, enquanto a igreja se submete ao poder do rei. Certo? Ah, mas tudo isso de uma imagem? Nossa, se a gente quisesse, a gente conseguiria tirar muito mais informação daqui. Ok? Mas vamos seguir em frente porque não é esse o intuito. Aqui tem uma outra iluminura. Essa aqui ainda é anacrônica, mas já é bem menos, porque essa aqui é de outro momento, é outra coisa, é uma outra mensagem que está passando. Mas ainda assim, é a submissão de Carlos Magno sobre Leão III. Leão III vai ser muito importante, guardem esse nome quando a gente for falar de Império Islâmico e Bizantino, ok? Deixa eu fazer uma pausa para tomar água, porque hoje está complicado aqui, 36 graus, tá diferente. É isso aí, quebrada, vamos lá. Deixa eu ver aqui que eu me perdi um pouquinho que eu fui lá pegar água. Isso, a igreja ela vai tentar reatar laços, agora que ela tem um certo não, né? Ela tem muito poder dentro do Estado, do Reino Franco, ela tenta reatar laços com a coisa pública romana. Então ela vai tentar romper com aquela ideia de que tudo é do rei. Ela vai falar que, olha, tem coisas aqui que são do povo. Que no caso ela quer dizer, quando o povo, ela quer dizer igreja. Porque não vamos fingir que ela é boa também, porque não é assim que funciona. Então, ela vai tentar reatar esse laço com as coisas públicas. Só que o Carlos Magno ele vai lá e vai falar, olha, calma aí também que não é bem assim, tá?
Vocês são romanos, porque dentro da igreja a Constituição é basicamente romana, como eu disse, né? O que resta do Império Romano quando ele cai é basicamente a igreja institucionalizada. Então, Carlos vai falar, olha, calma aí, e se a gente fizer uma república cristiana? Res publica cristiana, a coisa do povo cristão. Ou seja, as coisas são do rei, só que quem for cristão ainda assim tem acesso às coisas que são da igreja. Ou seja, cria-se ali uma hierarquia de posse muito, muito bem definida. Isso vai se tornar muito mais vigente com Luís o Piedoso, que é o filho de Carlos Magno. Então, cria essa ideia de república cristiana. As coisas são do povo para o povo. Só que isso é uma grande mentira. Na verdade, isso não é tão mentira assim. As coisas são feitas para o povo até um certo momento. Depois, ali, em torno do século 9 e 10, eles vão deixar isso de lado. Eles vão tentar reatar laços diretamente com o que era, o que um dia foi a igreja romana. Então, eles vão voltar a fazer os cantos em línguas. O que é um canto em línguas? Canto em línguas é o canto em latim. Só que o clero, os padres, né, e os bispos, nem todos tinham acesso à educação, ao contrário do que a gente imagina. Quem tinha realmente acesso era a grande nobreza e a alta hierarquia do clero, do episcopado. Não todos. Então, portanto, eles fingiam que estavam falando em latim e falavam várias bosta lá só para tentar se incluir, porque eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Então, daí isso pode até soar como um absurdo para quem segue a linha, tanto evangélica quanto cristã, que tem essa fita de falar em línguas, mas essa que é a origem disso, certo? Não se sintam ofendidos, porque a história às vezes ela dá uma machucada, porque a gente entra em confronto, porque a história bíblica e cristã é diferente da história fato, certo? Mas no caso aqui, na historiografia, na sua religião você guarda a informação que você quiser. Pro vestibular é daí que vem a ideia, ok? E aqui eu vou ressaltar a questão de como foi constituída a República Cristiana. Através das reuniões, decidindo as capitulares, o povo meio que opinava e assim as pessoas, o povo acreditava que tinha poder e influência dentro do Império Franco. Mas não tinha, certo? Os reis carolíngios, aqui a gente vai ter lá o Carlos Magno, Luís o Piedoso. Não coloquei imagem de Pepino porque é a mesma cara que eles têm os três. Então, tipo, não dá pra saber qual que é qual, quem que é quem. Mas, enfim, tá aí a fotinha dos dois. O Pepino vai ter dois filhos, Carlomano e Carlos Magno. Se a gente seguir a linha de raciocínio de antes, o Império deveria ser fragmentado de novo. Só que Carlomano, infelizmente, falece precocemente. Não sei dizer do que ele morre, tô com soluço desgraçado. Perdão. Não sei dizer do que ele morre, até porque isso é bem incerto. Existem várias teorias, que foi em guerra, doença, batalha, várias teorias. Então, não dá para afirmar com certeza. Mas, fato é, Carlos Magno, então, ele só herda o império inteiro para si por conta de uma coincidência. Carlos Magno vai ter um filho, que é Luís Piedoso, e ele vai ficar com a parte mais importante do império, e os irmãos são fracos, então o Carlos Magno vai ter mais de um filho, no caso. Mas ele fica como o Luís o Piedoso é o mais poderoso, o mais proativo, de certa forma, ele herda todo o império para ele. Então, o império não se fragmenta na mão de Luís o Piedoso. Porém, vai se fragmentar nas mãos do filho de Luís o Piedoso, que são três. E como o Sacro Império Romano Germânico já era muito forte, a gente vai ter o mesmo conflito que existia em Roma. Então, vai ser os três irmãos quase que se matando para tentar tomar o poder inteiro. E aí, eles chegam num acordo, que é o Tratado de Verdun, onde os três vão ter igualmente dividido o poder para cada um. E aí a gente tem o fim, basicamente, do que vai ser o Império Romano, o Império Germânico, Carolíngio, Franco, da Alta Idade Média. Então, Carlos o Calvo vai ficar com o Reino Ocidental, que é o Reino da França, que é a França que a gente considera hoje, que é a França que vocês vão ver em Baixa Idade Média e Modernismo. A gente tem o Reino Central, que é a Lotaríngia, que fica com Lotário I. E a gente tem o Reino Oriental, que é a Alemanha, que fica com Luís o Germânico. Que é daí que vai surgir a fita do Reino Germânico, do Reino Alemão, depois vai se unir e se expandir, se tornar o Reino Alemão e tentar buscar a noção de Estado no século XVIII e XIX, de nação, né? Estado-nação. Aqui tem duas fotinhas de Aix-la-Chapelle, que é o Palácio Igreja de Carlos Magno,
que é o grande constituição, o grande constituinte, né, do poder, o segundo pilar, que é maravilhoso aqui por dentro, gente. Eu tive que fazer um tour online, né, obviamente, por isso daqui, e é maravilhosamente lindo. Tive uma aula só sobre como isso aqui foi importante, tive uma aula sobre como isso aqui foi construído, por que foi construído, e eu novamente ressalto. Não queria estar falando desses reis que não tem a menor importância pra gente. O que eu preciso saber do rei, gente? Por quê? Me expliquem. O que vai mudar na minha vida? O que vai mudar na minha Constituição? Eu saber que Carlos Magno determinava a lei. Nada. Agora, eu saber como funcionava a sociedade é muito mais importante, ao meu ver. Só que o vestibular não pensa assim. Então, mesmo que devagar está mudando as coisas, então daqui a um tempo a gente vai conseguir ver o que a gente realmente quer ver e parar de olhar a história como uma coisa chata. O último fator constituinte da Alta Idade Média do Reino Franco, e prometo ser breve aqui, vai ser o feudalismo. Qual que é a treta do feudalismo? Quando o Carlos Magno conquista muito território, ele fragiliza o poder por ter muito território. A mesma coisa que aconteceu com o Império Romano. Ele vai ficar muito fragilizado porque é muito conflituoso. Para um só rei dominar e conquistar tudo e dar a palavra final em tudo. Então ele vai dividir o império em condados. Ele vai definir condes de primeira ordem, como está aqui, e esses condes vão ser os primeiros vassalos. Só que esse tiro sai pela culatra violentamente. Por quê? Ao invés de fortalecer o poder, isso enfraquece absurdamente, porque o poder vai ficar 100% fragilizado. Então, se eu tenho um rei, que é o suzerano, que é submisso à igreja, esse rei vai mandar em, sei lá, 15 condes, e cada conde tem mais 15 vassalos. Eu tenho que definir quem é meu superior aqui. Como a gente define isso? Fica muito fragilizado o poder. Então, na Baixa Idade Média, o rei vai voltar a ser uma imagem sacra e vai se tornar basicamente um papa, um padre, porque ele vai tentar reconstituir o poder que ele perdeu aqui. Porque uma coisa muito drástica que o feudalismo foi culpado foi pela fragilização do poder real, certo? Ao contrário do que a gente imagina, isso aconteceu muito só na Europa do que no mundo todo, nem de longe, tá? Bizâncio nunca viu isso aqui, o Império Islâmico nunca viu isso aqui, e até mesmo alguns impérios medievais também nunca tiveram contato com isso. Mas enfim, como que isso constitui? Como eu disse na história do cristianismo, a igreja católica ela vai se tornar urbana, então ela vai perseguir o pagão. Através dessa perseguição do pagão, ou seja, a perseguição do camponês, ela vai levar uma igreja até o campo, que chama monástico, vai ser um movimento monástico, que é o monastério, e vai propor que nesse monastério os pagãos, os homens do campo, busquem se afastar dos seus pecados, ou seja, busquem se afastar das religiões pagãs e dos mitos pagãos. E dessa forma vão nascer os monges e as freiras. Então, tipo, a freira não pode de forma alguma romper seu laço com Deus, porque isso tá meio que forçando ela a soltar os laços pagãos dela. Então, essa que é a ideia do monastério, essa que é a ideia do padre, do monge e da freira. Aquele filme, O Nome da Rosa, é muito importante para isso daqui, ok? Isso aqui eu já falei, vamos passar adiante. Aqui tem uma outra iluminura que é um pouco anacrônica ainda, porque aqui a gente tem uma noção de profundidade e nas iluminuras não existia noção de profundidade. Se tivesse, ia parecer que o castelo está em cima das pessoas. Então, essa é uma forma de vocês enxergarem o que é uma imagem medieval de fato e o que é uma imagem mais voltada para o moderno, ou fingindo que é medieval, mas não sendo. Aqui eu estou definindo para vocês como funciona. O suzerano é aquele que tem a terra e o vassalo é aquele que recebe a terra. Como a igreja recebeu de presente da aristocracia muita terra, ela se torna uma suzerana. Ela se torna uma das maiores senhoras feudais. Ao contrário do que a gente imagina, como eu já reforcei, o rei não vai ser submisso à igreja, eles vão viver numa relação de troca mútua, mas ainda assim, perante o povo, ele é basicamente imune. Só que no momento que ele quisesse, ele convocava uma batalha, uma guerra contra a igreja e destituía o papa e colocava um outro que fosse de agrado dele, por exemplo, certo? Curioso, talvez, mas não vou entrar nesse assunto agora. Como a gente vai reforçar aqui a ideia da noção da coisa pública e a coisa privada, o servo ele vive na terra do rei. Ou seja, ele é posse do rei. Quando o rei falar, por favor, lutem em meu nome, ele tem que obrigatoriamente lutar em nome do rei, certo?
E para lutar, eles tinham que comprar armadura. Não é como se, não, gente, vamos lutar, mas toma aqui. Então, por exemplo, se você que tem maior de 18 e é homem, quando acontecer uma guerra, você vai ser convocado. Só que você não vai ter que comprar seu armamento, até porque a gente paga imposto supostamente para pagar esse equipamento. Aqui não. Se você não tivesse dinheiro, se você não tivesse especificado, é absurdo, mas 10 vacas leiteiras para trocar por uma lança, uma espada e uma armadura, você ia pra guerra descalço, de chinelo, com um cajadinho, com um martelinho, com uma tocha. Manja o Shrek, a perseguição dele, das pessoas com tocha, tridente e rastelo de areia, aquilo era uma guerra medieval, carolíngia principalmente. Poucas pessoas constituíam o que a gente considera cavaleiros. E era em torno de 6 mil soldados em peões e tipo 1.000 cavaleiros. Peões são aqueles que não possuem armadura, então vão como a descarte. Então eles estão ali para ser abatidos e para dar tempo para os cavaleiros se prepararem, certo? É meio absurdo, é meio cruel, mas era assim que funcionava. O movimento, eu já falei que vai descentralizar e colocar uma relação de troca mútua entre a igreja e o Estado, entre a igreja e o reino, ok? O Carlos Magno ele vai chegar num ponto de convocar homens de 12 anos para lutar em seu nome. E isso era visto como uma forma de fraqueza, porque, porra, o rei precisa de gente para lutar em nome dele, ele não tem um poder constituído. Então, esse era um questionamento popular. Ao contrário do que a gente imagina, o povo não falava amém, amém, obrigado, Senhor, para tudo. Existem muitos conflitos. Um dos maiores conflitos que existem do povo pagão, do povo laico, com a igreja e com o Estado é a abstenção sexual. Então, imagina um pagão que tipo, tudo para ele era constituído na base do sexo animalesco. O que é um sexo animalesco? É o coito em forma de cão, como vai tratar Gregório Magno, que ele vai constituir isso como pecado, ou seja, você transar sem olhar no olho da pessoa é considerado um sexo animalesco. Eles tinham o costume de se vestir com o couro de animais caçados, se banhar com o sangue dos animais caçados para constituir um coito em agradecimento aos reis da caça, aos deuses da caça. Isso tudo vai ser proibido. E o povo não vai falar, tipo, porra, a galera que estava acostumada a fazer isso falar, ô louco, mano, não posso mais fazer? Na moral mesmo, por quê? Me dá uma justificativa. Ah, porque isso não é de Deus. Fala, como não? Como que não é? Então existe esse conflito. Tem um historiador que chama Peter Brown, que ele define um texto que chama Corpo e Sociedade. Ele demonstra como a ideia da sexualidade é ridiculamente combatida na Idade Média. Dentro desse movimento feudal, o Papa ele determina que as pessoas se persigam umas às outras para proibir o sexo entre pessoas fora do momento certo. Então, isso é um problema gravíssimo dentro da sociedade medieval, porque o povo não gostava disso. Só que aos poucos, após obrigações e obrigações, eles vão tendo que se submeter até o momento que se torna comum. Um exemplo muito bom disso é a ideia da virgindade. Né? A gente tem muito através da ideia da Virgem Maria que a mulher deveria se guardar para o marido até o casamento. Porém, isso não é uma coisa submissa apenas à mulher. O homem, ele é tão submisso a essa ideia quanto a mulher. Ok, que a mulher tem muitos outros fatores de submissão enquanto sociedade feudal, enquanto responsável por carregar o pecado carnal, de ter comido fruto proibido e expulso o homem do céu, do reino do paraíso, por isso que ela é punida com menstruação mensalmente. Só que o homem não tem nem comparação uma coisa dessa, né? Mas o homem também era submisso a essa ideia de castidade antes do casamento. Então, se o homem fizesse sexo antes do casamento, ele era tão maltratado quanto uma mulher nesse momento. Ao contrário do que a gente imagina. Pode ser uma ideia conflituosa? Pode ser. Pode ser uma coisa difícil de acreditar? Pode ser também. Mas isso não era assim que eles viam na época. Eles eram realmente ambos submissos a essa ideia, ok? Deixa eu passar para ver se tem mais alguma coisa importante. Acho que isso aqui eu já falei. Aqui é o último fator importante, e essa imagem aqui acho que é a mais anacrônica que eu botei aqui. Porque parece muito uma iluminura, mas tem uma profundidade bem absurda, tá vendo? O castelo tá longe, vixe, isso aqui não é... Nossa, enfim. As pessoas, elas não eram submissas a Deus, como a gente imagina, como a gente vê. Elas não eram submissas ao poder da igreja. Elas serviam uma hierarquia onde elas entendiam fazer parte de algo maior. Se Deus me determinou
Enquanto um labrador é aquele que realiza trabalhos do campo. A gente não pode chamar de fazendeiro porque a gente estaria supondo que ele trabalhava só na fazenda, e não era verdade. Ele tinha que buscar lenha, ele tinha que fazer diversas coisas, trabalhos braçais, semi-escravizados de certa forma. E semi-escravizado é meio anacrônico, mas é para vocês terem uma noção. Então, se Deus me determinou enquanto labrador, se Deus determinou que eu tenho a importância de alimentar as outras hierarquias, eu devo cumprir esse papel. Se eu romper com essa hierarquia, eu estou rompendo com Deus. E Deus é muito importante para eles nesse momento. Então, não é como se eles fossem submissos. Eles sentiam prazer em fazer parte dessa sociedade, dessa hierarquia. A gente tem aqui um conflito com uma ideia marxista, marxista não, uma ideia de Marx especificamente, que é aquela que eu já falei algumas vezes aqui. O homem que não conhece seu passado vive no escuro. Aqui, ele fala isso voltado para a Idade Média. Porém, aqui a gente vai ter a ideia de que não necessariamente eles não conheciam o passado romano, grandioso, mas na cultura deles, antropologicamente falando, e culturalmente falando, socialmente falando, era prazeroso cumprir com essa hierarquia, era alguma coisa importante para eles. Então não fazia sentido eles questionarem esse tipo de coisa. O clero tem a função de orar por nós. O cavaleiro tem a função de guerrear e defender. E eu tenho a função de trabalhar no campo e alimentar as outras hierarquias. Isso pode parecer um absurdo, mas para eles isso fazia sentido. Então a gente tem que ser complacente com essa ideia, senão a gente está sendo anacrônico, ok? Não que devemos ser submissos a essa ideia, mas essa que é a centralidade da ideia aqui. Bom, é isso, vamos para a próxima agora, que já deu 41. Nossa, vocês vão me matar, gente.